O universo está dando um grande alerta com o eclipse lunar que acontece no dia 14 de março. Estaremos atravessando um portal de transformação e de liberação kármica importante, tanto individualmente quanto coletivamente. Esse é um eclipse que marca uma nova jornada espiritual e kármica para todos nós. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre um panorama geral do que a gente pode esperar, o que o universo está pedindo para a gente soltar e liberar. Também vou falar dos desafios e aprendizados que a gente deve absorver nos próximos 6 meses e também perspectivas importantes para o coletivo que a gente já começa a sentir. Especialmente nesse período de eclipses, eu vou estar com um serviço de análise oracular dos eclipses, combinando uma análise de mapa astral e também de tarô, para você compreender como que esses eclipses estão ativando aí na sua vida, o que você precisa aprender, quais são seus desafios e aprendizados nos próximos meses. Se tiver interesse, só clicar no link na descrição. Então bora lá. No dia 14 de março, às 3h59 da madrugada, a gente tem um eclipse lunar total aos 23 graus do signo de Virgem. Os eclipses, eles sempre acontecem em pares, então a gente tem um eclipse lunar e também um eclipse solar, que também está próximo logo ali no dia 29 de março, mas o que a gente vai ter no dia 14 é um eclipse lunar. Então estamos falando da lua sendo eclipsada, a lua sendo ocultada. E a lua, ela guarda os mistérios, ela guarda segredos, ela guarda o passado, as memórias. Então eclipses lunares têm sempre uma natureza misteriosa, uma natureza introspectiva, sensível. A gente fica com as emoções à flor da pele mesmo, próximo de um eclipse lunar. E especialmente esse evento, ele é um eclipse lunar total, ou seja, a lua estará totalmente ocultada e também poderá ser visto aqui do Brasil. Vou falar um pouco mais sobre isso, como impacta o Brasil mais à frente. A gente sabe que os eclipses, eles sempre acontecem quando estão próximos a pontos kármicos importantes chamados nodos lunares. Os nodos lunares marcam um caminho evolutivo, de destino, onde a gente está destinado a caminhar e também aquilo que está destinado a ser encerrado. Então, o eclipse lunar, ele ativa uma parte dos nodos lunares que é chamada de nodo sul, que é justamente a parte que a gente precisa trabalhar a liberação, o encerramento, a conclusão. Algo ali no nodo sul está apontando que a gente deve deixar ir, a gente deve soltar. A gente está com o nodo sul no signo de Virgem, então a gente tem um eclipse lunar em Virgem. Então, a gente está sendo convidado a deixar a natureza virginiana, que fala sobre controle, fala sobre apego à matéria, e aí a gente está sendo convidado a caminhar para o nodo norte, que encontra-se no signo oposto, que é Peixes, que é sobre a espiritualidade. Então, a gente está falando aqui de uma ativação de eclipse a partir de 2025, num eixo que é extremamente kármico, né? A gente está falando do último eixo de signos, onde a gente tem a conclusão de uma jornada kármica, uma transição da matéria para o espírito, onde a gente trabalha uma transição da carne, dos aspectos materialistas, para a purificação da alma e da transição para o eterno. Quando a gente fala de Virgem, a gente definitivamente está apegado à matéria, ao que é concreto, à realidade palpável. Enquanto em Peixes, signo oposto à Virgem, a gente trabalha o caminho espiritual, a intuição, a dissolução do ego, o desapego da matéria. Então, na transição de Virgem para Peixes, a gente ganha a noção e o aprendizado de que a vida é muito maior do que a realidade concreta, do que aquilo que a gente consegue tocar, do que aquilo que a gente consegue ver. Um universo maior do que a realidade física e tangível que a gente experimenta. E os desafios do dia a dia, desafios cotidianos, eles ficam muito pequenos perto do que realmente a vida significa. O que o universo está querendo da gente, afinal? Primeiro eu colocaria que o grande aprendizado é a gente desapegar do excesso de preocupações insignificantes. Quando a gente está falando de Virgem, a gente está olhando para uma perspectiva micro da realidade, que é importante, que é necessária, mas o excesso do micro tira da gente a perspectiva do todo, que a gente encontra isso em Peixes, né? Essa reflexão, esse encontro com a verdade da vida. Esse aprendizado nos leva a outra questão, outra reflexão também, que é a gente conseguir olhar para a nossa rotina, para o nosso cotidiano e refletirmos do quão desgastante a nossa rotina está sendo construída e como que hábitos, padrões de comportamento, de pensamento estão fazendo a gente ter ali um dia a dia, um cotidiano desgastante. Então, a gente está falando de ansiedade, de estresse crônico, de um exagero de apego
a questões que, no final das contas, não teriam tanto valor quando a gente coloca em perspectiva com a morte, por exemplo, com o fim da vida. Então, é a hora da gente reconfigurar algumas coisas mesmo e a gente caminhar a uma rotina melhor, mais leve, mais fluida. E isso também leva a um outro aprendizado, que é sairmos de uma postura de rigidez, de apego ao controle, para a gente caminhar rumo ao fluxo e aos processos naturais da vida. Então a gente está falando aqui da gente caminhar com a imprevisibilidade, caminhar com a incerteza, da gente ganhar uma confiança, uma fé na vida. Então esse é o destino que a gente está sendo convidado a olhar. Então um grande alerta do universo nesse momento é que a gente feche portas para problemas e questões insignificantes que a gente está se apegando e se desviando do verdadeiro propósito. Então, quem será mais afetado por esse eclipse? Óbvio que todos nós somos de alguma forma afetados, porque esse eclipse ativa algum ponto do nosso mapa astral. Esse eclipse, ele ativa coletivamente questões pra gente, mas de fato, algumas pessoas podem ter gatilhos mais sensíveis no mapa e, portanto, esses eventos podem tornar-se mais significativos para determinadas pessoas. Então, a gente está falando de quem tem Sol, Lua e ascendente em Virgem, especialmente próximos ali ao grau 23 de Virgem. E também quem tem ascendente em Peixes, Sagitário e Gêmeos. Além disso, eu também consideraria indivíduos que nasceram entre dezembro de 1987 e maio de 1989, porque essas pessoas estão tendo o que a gente chama de segundo retorno dos nodos lunares. E aí esse ponto é um ponto de virada na vida, é um ponto de transição que a nossa alma vem caminhar, vem integrar alguns aprendizados importantes. Então a gente está falando aqui de alguns eventos importantes, catalisadores de mudanças para esses indivíduos. E aí numa perspectiva coletiva, a gente pode olhar para o noticiário do dia de hoje e a gente vai ver que temáticas de guerra estão tomando novos cursos. Isso porque a gente veio de uma transição de nodos lunares do eixo Áries-Libra, que trazia temas de disputas, de conflitos, e a gente viu que nos últimos 2 anos, justamente quando a gente estava tendo eclipse nesses signos Áries-Libra, a gente teve um excesso da temática de guerra, né? Novas disputas aparecendo, sendo fomentadas, temáticas de acordos de diplomacia entre as nações, e agora os nodos mudaram de eixo para Peixes e Virgem, e a gente vê uma fluidez e uma diferença na tônica dos assuntos do noticiário quando a gente fala de guerra. Eu poderia dizer que vai ser um encerramento concreto das disputas? Não poderia, até porque a gente tem outros eventos astrológicos importantes, um eclipse solar em Áries, logo ali no final de março, Saturno ingressando em Áries, Netuno ingressando em Áries, o que vai ainda manter muito aceso temáticas de disputas e conflitos, porém a gente não pode ignorar esse evento do cessar-fogo logo próximo ao eclipse lunar em Virgem. E aí quando a gente olha também para o mapa do Brasil, é um eclipse importante e significativo, porque a gente sabe que o Sol do Brasil está em Virgem. E aí a gente tem, sempre com eclipses ativando esse eixo Virgem-Peixes, para o Brasil é sempre também um ponto importante de transformação no país, nas políticas públicas, economia. E a gente já tem um Saturno trabalhando ali a casa 2 do Brasil, que é a área financeira do país, mostrando que existem desafios importantes que a gente está atravessando, a gente está vendo na realidade questões econômicas sendo reestruturadas, reorganizadas, e Saturno, que fala de limite, está ali, ó, colocando um freio mesmo na economia do país. E esse eclipse lunar, ele acaba ativando a casa 8 do país, que fala de investimentos, fala também da economia. Então a gente pode esperar desafios no comércio, na economia, cortes orçamentários importantes, reformas tributárias importantes, desvalorização da moeda, enfim, questões que já estão em curso e elas vão e tendem a atingir um ápice. Então, definitivamente, é um eclipse que ativa algumas tensões no mapa do país. Eu vejo esse eclipse lunar em Virgem como um grande portal de liberação kármica, de despertar. Quando a gente olha também para 2025, que é um ano no tarô regido pelo eremita, é um ano em que as pessoas, os indivíduos estão muito olhando para esse interior, para essa busca interior da sua própria verdade, do seu próprio caminho. Então, a gente vê essa energia do eremita muito
aqui também nesse eclipse lunar em Virgem, que é o trabalho de você se purificar de algumas impurezas mesmo do seu caminho, rumo a uma verdade, um conhecimento maior sobre a vida. E eu venho falando aqui no canal sobre como que 2025 é um ano transformador, é o início, né, de 2025 e 2026 serão anos de transição planetária muito importante. E considerando também que no mapa do eclipse a gente tem uma Vênus retrógrada em Áries, existe muito a temática do que a gente está valorizando na nossa vida. Então eu vejo no mapa desse eclipse um movimento introspectivo, de muita revisão, de muita autoanálise, de muitos cortes necessários para a gente se despertar mesmo. Então, definitivamente, estaremos vendo muitas transições, muitas pessoas relatando sobre seu despertar espiritual. E esse apenas será o início de uma grande jornada.